Ele foi chamado de voz que clama no deserto, um homem cheio do Espírito Santo, com ousadia e palavras muitas vezes duras, mas que conduzia as pessoas ao arrependimento. Sua vida foi uma profecia viva. Sua missão: preparar o caminho para o Messias. Este é João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, como disse Jesus. João Batista não era um homem comum. No Antigo Testamento já havia uma profecia que indicava sua missão e a forma que viveria seu propósito. No deserto, clamando em alta voz e preparando o caminho para o Senhor. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos, cheios de altos e baixos, ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. João Batista nasceu de pais idosos, Zacarias e Isabel, que eram tementes a Deus, mas não podiam ter filhos. Zacarias era sacerdote e Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus. O nascimento de João foi anunciado pelo anjo Gabriel, enquanto Zacarias realizava suas funções no templo, como vemos no Evangelho de Lucas. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com muito medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome dele de João. O nascimento dele vai lhe trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Zacarias ficou com muito medo, por isso duvidou da mensagem. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a Maria para anunciar o nascimento de Jesus e avisou sobre a gestação de Isabel. Após receber a mensagem, Maria foi visitar Isabel. E esse foi o primeiro encontro entre Jesus e João, quando ainda estavam na barriga de suas mães. E foi muito poderoso, a ponto de João se agitar de alegria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João se agitou no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse em voz alta: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o seu filho que está no seu ventre. No tempo certo, Isabel deu à luz, e na cerimônia de circuncisão, quando também era escolhido o nome da criança, queriam chamá-lo de Zacarias, como seu pai. Mas Isabel disse que não, e quando Zacarias escreveu em uma tábua qual deveria ser o nome do menino, conforme o anjo havia dito, ele recuperou a sua voz. João iniciou seu ministério no deserto. A forma que ele se vestia e comia não era muito comum, como vemos no Evangelho de Mateus. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestres. João pregava arrependimento e anunciava a vinda do reino de Deus. Começou a ser reconhecido e com isso muitas pessoas vinham até ele para ouvi-lo. Quando as pessoas confessavam seus pecados, ele as batizava no Rio Jordão, simbolizando a purificação. Por isso, passou a ser chamado de João, o Batista, que significa aquele que batiza com a graça de Deus. Apesar de sua própria grandeza,
João sabia que seu papel era menor diante daquele que viria a salvar a humanidade. Por isso ele disse: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. A mensagem de João era dura, mas necessária. Ele desafiava as autoridades religiosas e os chamava ao verdadeiro arrependimento, denunciando a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: raça de víboras, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? João disse isso pois não havia verdadeiro arrependimento. Era apenas farsa. Um dos momentos mais marcantes do ministério de João foi quando Jesus vai ao seu encontro, lá no Rio Jordão, para ser batizado por ele. João se espantou e tentou convencer Jesus de não fazer isso. João disse: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Esse momento foi extraordinário para João. Olha só o que aconteceu assim que Jesus saiu da água. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz e disse: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. João testemunhou a manifestação da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba e a voz do Pai confirmando a identidade do Messias. Este evento confirmou o papel de João como precursor e revelou Jesus como Filho de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim, batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. É importante observar essa declaração de João, dizendo que não sabia quem Jesus era. Isso não faz sentido quando lembramos que Isabel, em seu encontro com Maria, é cheia do Espírito Santo e reconhece que Maria estava gerando o Salvador. E é claro que Isabel contou a seu filho que Jesus era o Messias enviado por Deus. João e Jesus eram primos, então com certeza se encontraram no decorrer de suas vidas. O que fica claro então é que João conhecia o Jesus que a sua mãe dizia ser o Cristo. Mas quando ele presencia a manifestação da Trindade e ouve o Pai falar do céu, ele então tem a revelação de quem Jesus é, o Messias. Não porque sua mãe disse, mas porque o próprio Deus se revelou para ele. Aqui vemos a clara diferença entre ouvir dizer e receber a revelação. Não que isso tenha acontecido com João Batista, mas trazendo para os dias atuais, muitas pessoas ouvem que Jesus é o Messias, mas às vezes não creem, porque na verdade o que elas precisam é da revelação, ou seja, ter a sua própria experiência direta com Jesus. Então a nossa oração é para que o Pai revele o Messias às nações. Voltando para a história, depois disso, alguns discípulos de João o deixaram e começaram a seguir Jesus, pois entenderam plenamente a mensagem de João. Apesar de isso gerar um incômodo em algumas pessoas, para João era exatamente o que deveria acontecer. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias,
mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante, e eu menos importante. João Batista foi preso por Herodes, governador da Galileia, porque denunciava publicamente o casamento ilícito de Herodes com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então, o rei disse à moça: "Peça o que quiser, e eu lhe darei." E jurou: "Prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino." Ela foi perguntar à sua mãe o que deveria pedir. E a mãe respondeu: "Peça a cabeça de João Batista." No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: "Quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo." Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi até a cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. E assim, o homem que preparou o caminho para o Salvador encontrou o seu fim. Assassinado brutalmente, sua cabeça foi entregue como um troféu de crueldade, mas sua missão estava completa. Ele diminuiu para que Cristo crescesse.